Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um webinário do Centro Interativo de Ciência e Tecnologia da Amazônia. Hoje nós temos a grande satisfação de receber o professor Augusto Daminelli Neto como nosso palestrante. O professor Daminelli é professor titular do IAG, da Universidade de São Paulo, a USP, um dos coordenadores brasileiros do telescópio gigante Magalhães, pesquisa estrelas de grande massa, tendo liderança internacional nos estudos da Eta Carinae. E coordena a série de vídeos astronômicos Fascínio do Universo. O professor Daminelli foi presidente da Sociedade Astronômica Brasileira, chefe do Departamento de Astronomia do IAG USP, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Astronomia do IAG USP, membro brasileiro do Conselho Diretor e cientista de projeto dos telescópios Gemini, coordenador brasileiro do Ano Internacional da Astronomia, em 2009, e é autor e coautor de mais de 80 artigos científicos com mais de 4.000 citações. Eta Carinae, para além do charme e dos mistérios, é o tema do seu webinário de hoje. Professor Daminelli, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite e, a partir desse momento, a audiência é sua. Bom dia a todos, obrigado por compartilhar comigo essa parte, que uma boa parte aqui é minha pesquisa, mas também outras pessoas com quem eu colaboro, né? Então, o tema é para além do charme e do mistério, porque essa estrela é conhecida por seu charme, né? E os mistérios que ela tem. O charme é que ela é considerada, digamos, a Miss Galáxia, né? Ela é capa de revista no mundo inteiro, todo ano, né, nas principais revistas de astronomia, né? Então, por que essa fama? Né? E quais os mistérios? Então, por que ela é importante? Para os cientistas, é porque, olha, uma estrela que tem 560 papers em revista de primeira linha, com 19.000 citações, por que ela tem essa importância? Né? Bom, primeiro porque ela é uma estrela muito próxima de nós, né? 7.500 anos-luz. Bom, tem outras mais próximas ainda, mas o fato é que não com essa luminosidade. Ela é muito luminosa, ela emite 5 milhões de vezes a luminosidade do Sol, embora a gente veja daqui como uma estrela limite de visibilidade no olho nu. Ela é mais ou menos assim como a intrometida do Cruzeiro do Sul. Mas ela é representante das estrelas de mais alta massa, com acima de 100 massas solares, que são as estrelas de mais alta massa. Ela forma os elementos alfa, que são os átomos com número atômico múltiplo de 4. É esse tipo de estrela, né? De 10 para cima, na verdade, né? Mas ela produz muito disso. Ela é uma progenitora de hipernova, ou gamma-ray bursts, que são estrelas de primeira geração. Para falar a importância dela aqui, por que isso é um dinossauro no nosso quintal, né? Além de ser uma coisa grande, já passou o tempo dele. Essa faixa aqui simboliza a evolução do universo. Na verdade, se professores que queiram usar esse painel aqui, né? Ele tem tudo que tem de evolução do universo, de forma que o tempo corre, né, lá do Big Bang aqui para a direita, nós estamos aqui no sistema solar. Então, quando a gente olha para qualquer direção do céu, a gente olha lá para o fundo, né, do espaço e do tempo. Então, a gente vê o que o universo olhando aqui perto e o que ele já foi olhando longe. Né? Então, as estrelas de primeira geração estão aqui logo depois da Era das Trevas, né? Então, surgiram as primeiras estrelas, e ela é uma desse tipo que, por acaso, nasceu agora. Então, quando a gente olha para uma imagem dessa, que é o Hubble Ultra Deep Field, a gente vê essa evolução, né? As estrelas de grande massa, elas nascem azuis e morrem
vermelhas, amareladas, laranjas, né? E então, nessa foto, tudo que é laranja, vermelho, é frutos maduros, né, do universo, estrelas de grande massa que iluminam as galáxias e que já estão para morrer. Mas vocês vejam lá no fundo, quanto menor a galáxia, mais distante ela está. Então vocês podem ver aí até quase 10 bilhões de anos-luz, tudo é azul, quer dizer, é um tempo em que existiam muito das etacarinas, né? Para entender essas galáxias, lá de primeira, né, recém-nascidas, nós precisamos traduzir isso em quantas estrelas, com que idade, com que massas, né? Isso é muito difícil. A gente sabe que ali tem 10 mil estrelas, como a Etacarina, em algumas dessas galáxias tem 100 mil, né? Mas é um cálculo, assim, digamos, grosseiro, né? É muito... A gente não consegue ver que nem essa daqui, a gente vê as estrelas individuais, mas essa está aqui muito mais próxima, né? Não lá. Lá no fundo, a gente precisa ter teorias, modelos teóricos, tá? Por que essas estrelas, que nem a Etacarina, são tão raras? Primeiro porque o nascimento de estrelas é sempre uma pirâmide, né? As nuvens interestelares, elas, quando formam estrela, elas parem uma ninhada sempre, e como uma pirâmide, para cada uma estrela, como a Etacarina, sem massas solares, tem 4 mil estrelas iguais ao Sol. Então, por isso, então, a proporção de nascimento, né? A função de massa, que é chamada, é o primeiro motivo, né? Então, forma muito poucas estrelas de alta massa e elas morrem quase imediatamente. 3 milhões de anos, elas morrem. Então, com o tempo, depois de 10 milhões de anos, 1 bilhão de anos, morrem as de 3 massas solares, e as iguais ao Sol só morrem depois de 10 bilhões de anos, que é quase a idade do universo. Por isso que o universo tem essa cor aqui. A cor do universo é a das estrelas que sobraram, que é mais ou menos essa cor ocre, né? Amarela, laranja, mais ou menos assim. Essa, se a gente misturasse tudo, né, daria essa cor. Então, essas estrelas grandes, elas são muito importantes porque elas produziram oxigênio, né, que é um átomo oxidante e que se juntou com o hidrogênio que o Big Bang produziu, que deu então água. Por isso que o universo é cheio d'água. Onde você aponta o telescópio, aqui não, aqui onde nós estamos não. Mas o oxigênio que está aqui, o hidrogênio que vem aqui são muito velhos, né? Então, a gente precisa entender essas estrelas para saber como é que formou o oxigênio, né? E também como morrem essas estrelas, né? Elas morrem como hipernovas, quer dizer, supernovas de 1 trilhão de sóis. Elas brilham mais do que a galáxia inteira, a nossa galáxia, né? Ela ainda tem energia para viver 500 mil anos. Tem combustível, né? Hidrogênio para queimar por 500 mil anos. Mas ela já pode ter morrido. Essas estrelas não morrem de velhice. Elas morrem de colapsos de instabilidade interna. E a Etacarina já pode ter morrido, porque ela está a 7.500 anos de distância. Então, se ela morreu há 7.500 anos atrás, a gente vai ver agora, né? Então, a expectativa é que ela morra como uma hipernova, quer dizer, ela colapsa lá por dentro, né? Por fora ela expande, mas colapsa, aí gera um disco e um chafariz de raios cósmicos e luz, né? Que atravessa o universo inteiro. Se ela tivesse com o eixo de rotação voltado para nós, isso acabaria com a camada de ozônio. Por isso que ela foi chamada Estrela da Morte. Mas não é disso que a gente vai morrer. Esse eixo aí não está virado para a gente, o eixo de rotação está mais ou menos a 45 graus. Se ela morrer logo, enquanto que esse eixo ainda está apontando nessa direção, não é disso que a gente vai morrer, mas a gente não sabe se ele vai virar para cá.
Tá? Então, por que então que a Eta Carina é importante? Porque ela é uma coisa rara de ter aparecido agora, e a falta de exemplares bem estudados no universo próximo impede que os modelos teóricos das estrelas de alta massa sejam testados. Então, toda a teoria que a gente tem de produção de elementos químicos pesados tal é muito falha, né? E essas estrelas porque elas são muito mal conhecidas, diferentemente de estrelas pequenas como o Sol. Né? Por isso que tem muita gente que estuda estrelas pequenas, porque tem muitas e são muito bem conhecidas. Né? Isso é para os astrônomos. Agora, por que a Eta Carina é famosa? Né? Ela é famosa pela grande erupção que ela teve nos anos de 1840. Na verdade, o pico foi em 1847. Então, aqui no eixo Y está a magnitude visual, no eixo X tem os anos de observação. Então, ela foi observada pela primeira vez lá em 1600, e ela tinha o brilho igual, mais ou menos, intrometido do Cruzeiro do Sul. Aí, ela, nos anos 1840, ela atingiu uma luminosidade, um brilho aparente, quase igual ao Sirius, tá? Por isso que ela ficou famosa, e quem viu isso pela primeira vez foi aqui em São Paulo, né, um biólogo inglês. Aí ela se cobriu de poeira, e agora ela está voltando ao brilho original. Né? Então, é uma estrela que teve uma grande erupção e voltou, está ainda... voltou. Mas o que foi essa grande erupção, que é um dos grandes? A física dessa grande erupção ainda é desconhecida, porque nós só conhecemos Eta Carina e agora, nos últimos anos, meia dúzia de casos. Mas a gente pode fazer, na astronomia, a gente pode fazer uma viagem no tempo, né? Através dos ecos luminosos. Tá? Então, por exemplo, aqui está uma estrela que teve uma erupção, a V838 Monocerotis. Então, em maio de 2002, o Hubble pegou essa imagem de que ela tinha acabado de ter uma erupção, que foi crescendo, né? E aqui está, no lado direito, em fevereiro de 2004. Então, se a gente quiser entender o que aconteceu em 2002, a gente aponta o telescópio aqui bem na borda desse eco luminoso, quer dizer, a luz vai se propagando, e a gente aponta o telescópio aqui, e a gente vê exatamente o que aconteceu, né, em 2002. Será que é possível fazer isso com a Eta Carina? A situação é mais complicada, né? Aqui está a Eta Carina, a estrelinha lá no centro, estrelona, né? E aqui essa nebulosa, que é muito complicada. Então, se calculou que o eco dela deveria estar aqui há 200 anos-luz, mais ou menos, porque foi há 200 anos atrás. Então, tirando fotos todos os anos, subtraindo uma da outra, foi possível ver essa mancha andando. Né? Então, esse eco luminoso, aqui em 3 anos, ele anda dessa forma. Então, se a gente apontar o telescópio aqui, então, por exemplo, essa daqui foi em 2018, aponta o telescópio aqui para esse eco luminoso e você vê exatamente o que aconteceu na grande erupção. Então, a descoberta interessante dessa viagem no tempo é que a Eta Carina já explodiu uma vez como supernova, né? E não morreu. As supernovas, que nem essa daqui à esquerda embaixo, PTF11IQB, ela foi uma supernova, né? E aqui está o que a gente chama de espectro, né? Aqui está o fluxo no eixo Y. No eixo X está a velocidade em 1000 km por segundo. Então, esse tracinho aqui marrom, né? Que mostra uma supernova típica, né? Com velocidade de aproximação 10.000 km por segundo e velocidade positiva, né, de afastamento 20.000 km por segundo. Então, observando esse eco luminoso de Eta Carina, então você vai lá na nebulosa e tira aqui em preto, é o espectro típico
da linha 3,2 do hidrogênio, né, de uma nebulosa. Aí, em 2015, aparece, né, esse espectro aqui, laranja, né, que veste direitinho em cima de uma supernova. Então, Eta Carina já teve uma explosão. Mas como? As supernovas, normalmente, explodem o caroço de energia. Tá? Então, como que ela sobreviveu? Né? O múnculo, que é chamado, quando teve essa explosão, ela jogou esses dois, essa espécie de amendoim aqui, que tem dois lóbulos. Tá? Se você pega a energia cinética, além da energia luminosa, né, a energia cinética do material dá 10 elevado a 50 erg, né, que é uma supernova. Pequena, mas é uma supernova. O Sol leva a vida inteira dele para gerar essa energia de 10 a 50 erg. Então, ele está expandindo com essa velocidade de 600 km por segundo, tem 500 vezes o diâmetro do sistema solar, né? Então, é uma supernova, e as melhores teorias que existiam até pouco tempo atrás é que isso é porque essas estrelas, elas são tão quentes, 3 bilhões de graus no caroço central, e isso gera, a luz se materializa em matéria e antimatéria. Então, a produção de antimatéria gera uma supernova local, porque não é no caroço inteiro, em alguns lugares, e tem uma explosão parcial. E ela teve 3 eventos, né? Então, teve esse de 1847, que produziu o homúnculo, que está aí marcado. Em 1890, ela produziu um pequeno homúnculo que a gente consegue ver lá dentro com mapas de tomografia especial, e esse anel equatorial, que parece um disco de CD, né? 1890, mas ela teve outra erupção anterior em 1250. Quer dizer, então, quanto mais longe está o material, é mais antigo. Então, ela teve 3 colapsos. Então, essas estrelas parecem que têm, antes dela morrer, o coração dela começa a entrar em colapso, né? E ela ejeta material. Né? E a grande ejeção foi essa de 1847. Mas o que tem lá dentro hoje, né? Depois dessa grande erupção? Eu vejo que tem lá uma estrela dupla que tem uma órbita elíptica. Isso foi uma descoberta que eu fiz no telescópio de 160 centímetros do Pico dos Dias. E é essa estrelinha aqui, que vocês acham muito fraca, mas mesmo um telescópio pequeno como esse, é ultra brilhante. Fotografia, se eu tiro, em 1 segundo satura. Né? E eu venho monitorando. Então, ela tem um comportamento periódico, 5 anos e meio, né? 5 anos e meio, e com isso eu consigo mapear o movimento orbital da estrela principal. Né? Eu não vejo a estrela secundária, eu só vejo a estrela principal, que nesse esquema aqui seria como se fosse essa estrela amarela, que é a de maior massa. A estrela de menor massa tem um movimento muito mais rápido, mas é muito fraca, a gente não consegue ver, a gente só consegue ver a estrela lá dentro. Se ela tivesse uma órbita elíptica, então as linhas espectrais, que vocês veem aqui à direita embaixo, elas dançam para a direita, para a esquerda. Se elas formarem uma senoide, né, é porque é a órbita elíptica. Então, aqui em cima, né, a órbita da primária, se a centricidade for 0, dá uma senoide. Mas eu fiz um levantamento e vi que tem essa curva. Então, se a gente aplica as leis de Kepler, né, com a excentricidade de 0,95, quer dizer, é uma das coisas mais do sistema binário mais excêntricos que tem, né? Então, eu observei exatamente essa curva, que é uma curva, né, que não é que nem na fórmula Indy, né? É uma curva elíptica, completamente elíptica. Né? Então, nós sabemos que tem só olhando a estrela principal, que ela tem uma companheira
que faz uma órbita, as duas formam uma órbita bem elíptica, e o nosso próximo objetivo seria determinar a massa. Mas com só uma curva dessa, a gente não determina a massa, a gente precisa a curva da menor. Então, com a curva da menor e da maior, a gente tem os dois braços de uma balança, a gente usa as leis de Newton e calcula exatamente a massa da primária, que é uma coisa que a gente ainda não sabe. A gente avalia que seja ali perto de 100 massas solares, mas a gente não tem certeza, né? Quando a gente olha lá dentro, a gente vê que, além do sistema de estrelas duplas, né, que é muito comum no universo, as estrelas de grande massa todas são duplas ou triplas, ela tem ventos em colisão, que eu vou mostrar aqui nesse vídeo que a NASA fez, num dos papers que nós publicamos. A NASA produziu esse vídeo, que eu vou mostrar o que a gente vê hoje. Catarina é envolvido por uma nebulosa bipolar com expansão de 600 km por segundo de velocidade e com massa de 10 até 40 massas solares de poeira, que impede a visão direta do objeto central. Por análises espectroscópicas indiretas, nós sabemos que existe lá um sistema binário com duas estrelas, a mais massiva e mais brilhante, com 90 massas solares, a menor, mais quente, com ventos mais rápidos e rarefeitos, com 30 massas solares. Elas formam esse sistema binário, que é o mais excêntrico que se conhece entre as estrelas duplas. Quando elas estão em máxima afastamento, uma está longe da outra, como o Sol está de Netuno. Na máxima aproximação, está como o Sol e Marte. Nessa máxima aproximação do periastro, ocorrem vários fenômenos muito rápidos. Embora seja difícil de ver exatamente o que está acontecendo na parte central, nós sabemos que a emissão de raio-x, que é normalmente 100 milhões de graus, ela aumenta muito nas proximidades do periastro, é repetitiva a cada 5 anos e meio, que ela desaparece completamente, e a recuperação para o estado normal cada vez é diferente. Isso deve acontecer por algum tipo de instabilidade que nós estamos tentando descobrir através de simulação da colisão do vento por grandes computadores, né, que mostram, por exemplo, aqui a estrela maior é a primária, a menor é a da direita, a parte azul é mais rarefeita e a parte vermelha é onde que o vento da estrela é mais denso. A estrela, então, menor, cava uma espécie de túnel, uma cavidade em volta da maior, através da qual nós podemos ver acontecimentos que acontecem bem próximos da estrela central. Então, bom, nós só vemos diretamente a estrela maior e ela tem esse buraco enorme, né? Agora, a gente vê que o brilho dela está aumentando com o tempo, né? Então, nos últimos 10 anos, de 1998 até agora, ela aumentou 10 vezes de brilho. Mas isso é difícil de engolir, porque Eta Carina já está no chamado limite de Eddington. O limite de Eddington é assim: a estrela, a gravidade puxa a massa para o centro, aí gera luz, e a luz pressiona essa matéria para fora. Quando a quantidade de luz, né, a pressão da luz ultrapassa a gravidade, ela evapora, né? Ela evapora. Então, a Eta Carina não pode ter aumentado. Ela já era, há 10 anos atrás, no limite entre a gravidade e a pressão da luz, então ela não pode ter brilhado 10 vezes mais, mas a gente observa. Bom, então, o que a gente pode mostrar é que esse aumento de brilho não é da estrela, é a poeira que estava na frente dela, bem na nossa linha de observação, a poeira que dissipou, né? Então, foi ficando mais transparente. Então, não é um efeito intrínseco da estrela, mas é de destruição da poeira,
né, na frente dela. Agora, essa estrela, devido à interação dos ventos da primária com a secundária, ela tem a forma de uma laranja. Quer dizer, se eu pego essa curva, né, em azul aqui é o brilho dela, né? O brilho dela está aumentando, mas ele está oscilando, né? Então, se eu subtraio a tendência a longo prazo, a gente vê uma oscilação para cima e para baixo do brilho, né, de 5 anos e meio. Né? E a gente pode mostrar que isso corresponde, aqui é uma volta num ciclo, é como se ela fosse uma meia laranja, digamos assim, né? Ela não é uma estrela inteira, é como se fosse uma estrela com buraco. Então, a gente vê essa senoide aqui nesse gráfico, é o brilho em magnitude, tirado aquele aumento de brilho com o tempo, e aqui no eixo X é o que a gente chama de fase. Né? A gente conta, né, de fase, sempre a gente pega de fase 0 a 1. Então, a gente vê que ela é uma estrela que tem esse defeito, mas é interessante, né? Tacarina, sempre que você observa, ela mostra outras coisas. Então, por exemplo, tem aqui, né, além dessa meia laranja, tem um pico bem agudo e dura muito pouco. Né? Uai, o que é isso? Né? Uma estrela que já é 5 milhões de sóis e ainda tem esse pico. Tá? E esse pico, quando a gente aqui da Terra, né, nessa situação, a gente olha lá dentro, na verdade, esse buraco, né, permite a gente ver dentro da estrela maior. Então, isso é uma coisa que a gente não esperava. A gente está querendo saber a massa da estrela. E ela mostra outras coisas. E a primeira estrela que a gente tem uma espécie de geologia, que a gente olha lá dentro, as cavidades internas. Então, mas por um breve tempo, a gente consegue ver dentro da estrela principal. Então, é uma estrela que tem um buraco. Né? E isso, então, é uma estrela, não tem outro caso. Infelizmente, porque a gente não quer muita complicação, é muito mistério. A gente quer uma coisa mais simples para entender o coração da estrela, não essa roupagem externa. Mas fazer o quê? Né? Ela veio com essa roupagem externa complicada. Então, ela tem um buraco. Tá? Então, a atmosfera da estrela primária tem um buraco e a gente vê através dele. A gente vê isso melhor quando a gente olha o tal do espectro. O espectro que a gente tem aqui no eixo Y, o fluxo luminoso, e no eixo X, o comprimento de onda. Então, a gente vê essas linhas espectrais do ferro, uma vez ionizado, ferro duas vezes ionizado, hélio neutro, mas a gente vê aqui um hélio uma vez ionizado. E é uma espécie de linha espectral fraca, mas você precisa, para produzir isso, a gente calcula que a gente precisa de um reservatório absolutamente imenso de hélio uma vez ionizado e 5.200 vezes a luminosidade do Sol em raio-x e ultravioleta. Porque o hélio, uma vez, olha aqui esse esquema, estrela 1, o A, né, com o seu imenso reservatório em branco ali, pequeno, é a estrela. A colisão de ventos gera muito raio-x e ultravioleta. Então, esse raio-x e ultravioleta, né, ele ioniza o hélio, né, o hélio que já é uma vez ionizado, ele ioniza para 2 vezes, né, e quando o hélio 2 vezes ionizado recaptura um elétron, aí produz aquela assinatura espectral
que a gente chama de Hélio 2, 4.686 angstrom, né? Então, o melhor jeito de olhar lá dentro o que está acontecendo, né, no ápex da colisão, é através dessa linha fraca do hélio, que só com muito esforço é que dá para fazer boas observações. Bom, então é uma estrela que tem um buraco, mas infelizmente ela tem mais coisas, né? Ela tem também, é uma beldade, é uma Miss que tem uma roupagem alucinante, né? Então a gente quer ver o coração da moça, né? E ela mostra essa roupagem toda, né? É que nem que fosse uma calça jeans rasgada que permite ver um pedacinho do joelho, ou da perna, ou coisa assim, é seu buraco. Mas, além disso, ela tem outra coisa. Ela tem ela não aparece nua como as outras estrelas, ela tem uma nuvem de poeira para se cobrir, né? E eu descobri que essa nuvem de poeira está se dissipando. Como que é isso? Imagina aqui à direita, vocês veem o Sol. Mas o Sol ele tem coisas em volta dele que a gente só vê quando a Lua está na frente. Então a Lua faz um efeito de coronógrafo, tampa essa luz forte do Sol, e aí a gente vê a coroa solar. Então a Lua forma uma espécie de coronógrafo, que a gente chama, nome esquisito, né? Que produz a coroa, né? Então a Lua tampa exatamente a luz do Sol, e aí a gente vê que ela tem essas coisas fraquinhas em volta, né? Então o coronógrafo ele tampa a estrela, né? E é isso que permite aquelas belas fotografias. Essa é uma foto de 2010. Então, essa foto maravilhosa é porque tem essa nuvem de poeira tampando a estrela central. Mas, monitorando o brilho, então o brilho está aumentando. O brilho está aumentando porque essa nuvenzinha que oculta a beldade, né, para ela não aparecer nua, está se dissipando. Então, eu calculo que em 2032, essa nuvenzinha vai ter desaparecido. Então, vai ter esse efeito, que ofusca, né? Vai ofuscar, a gente não vai ver mais essa beleza das roupagens externas, né? Quando ela tinha e ainda tem um pouco do coronógrafo. Você fala, vai ficar feio, né? Vai ficar feio, não. Para nós é o que a gente quer ver lá dentro, quer ver o coração, não a roupa, né? Essa roupagem externa. Isso vai ser difícil de ver daqui a 10 anos, né? Mas, enfim, essa nuvem de poeira está se dissipando, né? E a gente vai conseguir ver bem a estrela central, né? Então, aqui, a minha universidade produziu esse vídeo que mostra mais ou menos a situação de hoje. Tem aquele homúnculo que a gente vê graças ao fato de que a nuvenzinha está ocultando a estrela, mas a nuvenzinha está dissipando. Né? Então, cada vez mais, a gente vê o brilho da estrela central aumentando, mas para vocês que gostam de ver fotos bonitas, vai ser assim, 2032 vai ser difícil de tirar uma boa foto, porque a estrela está tão forte que ela ofusca completamente. É que nem quando a gente olha para o Sol, né? A gente olha para o Sol, a gente não vê a coroa. Se a gente não puser um coronógrafo, que normalmente é fabricado e colocado no telescópio, aí sim, quando coloca, ou nos satélites artificiais, eles têm um coronógrafo que tampa o Sol e aí você vê a coroa. Então, isso é o que a gente espera para ver em 2032. Então, vocês podem me cobrar. Em 2032, vocês falam, não aconteceu, né? Bom, mas ciência é isso, a gente põe a corda no pescoço, né? E aí, né, os adversários podem falar, não falei que isso não ia acontecer? Então, mas nós chegamos em 2032, só que o meu monitoramento da luz da estrela, aparentemente, esse evento vai acontecer antes de 2032, está sendo mais rápido agora. Ela ia
dissipando, e agora ela começou a ir mais devagar. Tá? Então, Eta Carina é essa Miss Galáxia, né, que tem um buraco, né, que nem um jeans, uma roupa jeans, que deixa ver um pedacinho, que aí você fica louco, que você quer, através daquele buraquinho, você quer entender o interior dessa estrela, né? Porque é uma informação de dentro de uma estrela. A gente não consegue nenhuma estrela. É a única que tem um buraco que aparece durante um mês e depois fecha, né? Toda vez que passa no periastro. Agora, 2025 vai ser a próxima vez. Né? 2020 aconteceu, 2025 vai ser a próxima vez. Mas, então, além do buraco, ela tem alguma coisa que oculta, né, a nudez dela, né, e que está dissipando. Então, a gente vai ver cada vez mais a estrela nua e cada vez menos a roupagem externa. Né? Bom, por que para nós é interessante que esse efeito, né? Porque quando não tem a nuvem na frente, a gente pode ver lá dentro, principalmente no ultravioleta, porque a estrela secundária, ela é mais quente, né? E ela emite no ultravioleta, né? Que com a poeira na frente, apaga todo o ultravioleta, só passa o infravermelho e a luz visível. E nós queremos, por que nós estamos loucos para ver a estrela secundária? Porque a estrela secundária é importante, porque o movimento dela é o segundo prato da balança que, usando com as leis de Newton, a gente, através das leis de Kepler, a gente mede a massa da primária, que hoje em dia não é conhecida. Então, as nossas teorias de estrelas de grande massa são um pouco complicadas porque a gente não sabe qual é essa massa. A gente avalia pela luz quanto é que é a massa, mas é uma medida muito incerta. Então, o único jeito de medir seria através dessa estrela, da estrela secundária. Então, medindo o movimento das duas, a gente poderia colocar isso nas leis de Kepler, e você precisa das duas para medir a massa de uma em relação à outra. Tá? Então, mas mesmo com a acuidade 1000 vezes melhor do que um telescópio normal, a gente ainda não conseguiu ver a secundária. Né? Aqui está um estudo que a gente fez com o telescópio interferômetro do European Southern Observatory, né? É uma técnica que chama interferometria. Então, por exemplo, olha, essa daqui, aqui no meio vocês veem o homúnculo. O sistema binário, o sistema de estrela dupla, lá no centro, está amplificado aqui para a direita. Então, essa pequena elipse, a gente vestiu aí, né? A estrela principal é aquela manchinha branca no centro. A estrela secundária é aquele pontinho vermelho, que quando a gente tirou essa imagem, né, estava nessa posição, mas a gente não viu nada. A gente só viu o tal do vento em colisão, que é esse duplo chifre aqui, né? Então, isso mostra que a estrela secundária estaria aqui na frente da estrela primária, causando... então, a gente não vê completo, né, aquela imagem daquela cavidade, mas a gente conseguiu ver a parte exterior da cavidade. Então, aquela colisão de ventos que eu mostrei com aquela supercomputação, né, aquilo foi feito com os supercomputadores mais poderosos dos Estados Unidos, né, por um dos colaboradores, e aquilo mostra o que a física, né? E aqui está a astronomia. A astronomia é sempre mais pobre, né? Porque a gente não consegue ver os detalhes. A gente vê que, de alguma forma, aquele buraco, aquele furo na estrela primária existe e está lá. Mas o objetivo nosso, então, é achar a secundária.
Quer dizer, isso é porque, quer dizer, como a gente não detectou, né, a gente conseguiria detectar se ela fosse até 50 vezes mais fraca, menos luminosa, né, do que a estrela principal. Mas ela pode ser até 200 vezes. Então, a gente precisa de um telescópio. O telescópio é esse, não tem outro. Né? São os 4 telescópios do ESO, né, que jogam a luz nesses outros. Vocês veem aqui 3 telescopinhos de 1,80 m. Então, a luz combinada dos 4 grandes com os 3 pequenos faz uma franja de interferência, que a gente fala, né, aqui nesse ponto. Né? Então, isso dá uma precisão à imagem com 5 milésimos de segundo de arco. Quer dizer, um segundo de arco é uma coisa que está representada aqui nessa foto, né? Uma coisa desse tamanho. Então, divide isso por 1000 vezes, né? Então, a precisão, a acuidade dessas imagens é de 5 partes dessas 1000 vezes, né? 5 milissegundos de arco. Né? A próximo instrumento do VLT, né, que é o nome desse arranjo aqui, né, é chamado Gravity, e vai permitir a gente ir um passo além, né, e aí, quem sabe, enxergar a estrela secundária e ver se as nossas projeções, né, para a estrela secundária estava certo, mas, em especial, determinar a massa da primária e aí vestir em todos os modelos teóricos, né, e ver se nossas teorias sobre as estrelas de grande massa valem alguma coisa ou não. Sem medir a massa, não dá para saber. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês. Né? Eu vou, então, voltar aqui, terminar a minha apresentação. Stop presenting. Ok. Muito obrigado, Daminelli, Deu para... por esse excelente webinário. Antes de nós prosseguirmos, eu queria pedir a todos, então, que ligassem seus microfones para que nós, então, retribuíssemos com uma grande salva de palmas pela oportunidade que você nos proporcionou. Obrigado. Então, vamos agora abrir espaço para as perguntas, mas enquanto as pessoas se animam aí para fazer as perguntas, já temos aqui a mão do Nelson levantada, né, devidamente registrada. Deixa eu lhe dar aqui um panorama da sua audiência. Então, nós temos aqui pessoas que eu identifiquei, pelo menos, né, das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Se alguém tiver aí da região Sul, por favor, se manifeste no chat para ficar registrado. Né? Obviamente, nós estamos organizando o seminário aqui de Belém do Pará, né, do Centro Interativo de Ciência e Tecnologia da Amazônia. Então, obviamente, temos nossos alunos, bolsistas, técnicos, professores, destacando aqui, por exemplo, o Igor Coimbra, o Jorge Cassineiras, que é o atual coordenador do CICTA, o professor Valdomiro Pascoal Júnior. Temos gente não só da capital Belém, mas gente participando de outras cidades do estado do Pará, como Ananindeua, Castanhal e Salinópolis, com destaque, por exemplo, para a professora Carolina Benoni, lá do campus de Salinópolis, da UFPA. Mas aqui vejo que, obviamente, temos uma concentração majoritária de pessoas de Belém e de Cuiabá, no Mato Grosso, mas temos alunos de graduação, de pós-graduação, técnicos e professores de diferentes localidades do Brasil. Eu podia destacar aqui, por exemplo, o professor Álvaro Nogueira, do Cefet do Rio de Janeiro, a professora Iramaia de Paulo, participando de Cuiabá, UFMT, o professor Nelson Estuda, participando de São Paulo, o professor Vitor Afonso, participando, muito provavelmente, de Campina Grande, na Paraíba, quer dizer, gente aí distribuída nas diferentes regiões desse nosso Brasil. Então, vamos agora passar para as nossas perguntas e, abrindo a sessão de perguntas, eu passo a palavra, então, para o professor Nelson Estuda, por favor.
Olá a todos. Professor Daminelli, muito obrigado pela essa maravilhosa palestra, né? Muito bem fundamentada e que reflete todo o seu longo e persistente trabalho em cima dessa estrela, além de outros importantes trabalhos que você tem desenvolvido na astronomia. Eu queria, antes de mais nada, né, chamar a atenção que a Revista Brasileira de Ensino de Física está publicando agora um suplemento sobre a complexidade da física no ensino, e um dos artigos que vão aparecer, eu denominei de astrofísica complexa e bela. Quer dizer, é tão complexa quanto é bela. E a gente sempre fica fascinado com essas descobertas recentes, mais ainda nos últimos tempos, né? Com todas essas descobertas sensacionais, e vê que ainda tem muita coisa a ser entendida, mesmo em estrelas mais próximas. Não tão longe quanto os buracos negros, mas mais próximo de nós. E é uma coisa que sempre me chamou a atenção, professor, na astronomia, são os nomes dados para as nossas estrelas. Em especial, Eta Carinae é um nome muito peculiar. O senhor tem ideia e sabe qual é a origem, por que foi denominado esse nome? Obrigado. Obrigado, Nelson. A origem é simples. Existia uma grande constelação no hemisfério sul, que era chamado Argus, Argonavis. Pegava aqui uma parte enorme do céu. E onde a estrela mais brilhante é a Canopus, né, que dá para ver nessa época bem. Você olha para Sirius, olha para o lado direito, você vê Canopus. Canopus é Alpha Argus. Então, e a segunda é beta, gama, delta, epsilon, e assim por diante, né? Então, eta é o brilho que ela tinha relativo a alfa, que era Canopus. Só que essa constelação era grande demais, então, quando alguém ia publicar alguma coisa sobre acontecimentos ou coisa assim em Argus, ninguém sabia onde era, porque era muito grande. Então, dividiram em vela, popa e carina, né? A carenagem, né? Então, é a carenagem da nave. Então, tem uma nave, uma argonave, né? E que a sereia que fica na quilha do navio, né? É mais ou menos onde que está a Eta Carina, ali na carenagem. Então, vem de carina, de carenagem, né? E conservou esse nome de Eta, embora já não é mais a Eta, né? Porque a Eta Argus, né? A Argus já foi. Então, o nome é um pouco fictício, tem coisas históricas, tal, né? Mas era a Eta Argus que virou a Eta Carina, onde que Eta é, no alfabeto grego, a posição dela de brilho ali naquela região do céu. Que é fraca, né? É fraca. Ela chegou a ser mais do que Sirius, a quase Sirius, né? Não ultrapassou. Né? Mas ela era muito vermelha, ela ficou muito vermelha e depois voltou à cor mais normal. Obrigado, professor. Muito obrigado. Muito obrigado, Nelson, pela sua pergunta. Muito obrigado, professor Daminelli, pela sua resposta. Eu ia pedir que, se alguém registrou a pergunta no chat, eu tive uma instabilidade na conexão e perdi. Então, eu gostaria que, se houve algum registro de pergunta no chat, que a pessoa colocasse novamente. Enquanto isso, professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais. O senhor falou de duas ocasiões de pico de brilho, né? Se eu entendi bem, uma foi por volta de 1200 e a outra por volta de 1890. Esses dois registros, para quem gosta de história da ciência, história da astronomia, né? Onde eles foram feitos, professor?
Bom, o registro de brilho, quer dizer, ele teve 3 ejeções, né? 3 ejeções bem, que hoje a gente vê bem. Mas de brilho, a gente só vê realmente aquela erupção de 1847 e a erupção de 1890. Essas foram observadas. A primeira, então, ela foi observada assim, quer dizer, tinha o Burchell, que era um biólogo inglês, estava aqui no Mato Grosso, estudando. De dia ele estudava animais, tal, e de noite, né, ele fazia medida do brilho das estrelas. Então, quando ele foi medir o brilho de Eta Argus, viu que ela estava muito mais brilhante do que os catálogos, né? Então, ele escreveu para o observatório dele na Inglaterra, para o grupo dele na Inglaterra, e que tinha contato com o primeiro observatório no Hemisfério Sul, que estava na África do Sul. O Herschel, o grande Herschel, tinha mandado o filho dele com um telescópio para a cidade do Cabo, montou aqui um telescópio. Então, essa carta foi bater lá na África do Sul. Aí o Herschel começou a seguir o brilho dessa estrela e viu que ela flutuava de forma enorme, mediu com precisão, e aí detectou, né, com muitas medidas. Mas existem muitas medidas feitas por marinheiros. Os marinheiros que vinham da Inglaterra, principalmente, quando cruzavam o Hemisfério Sul, eles, de dia, olhando no céu azul, né, eles achavam as estrelas mais brilhantes para navegar pelas estrelas, que é muito melhor do que o Sol, né? Só que durante o dia tem que ser estrela brilhante. Então, eles usavam Eta Carina. Então, tem muito registro que é de marinheiro. Então, pelo que se consegue observar durante o dia, você transforma isso na magnitude, qual é o brilho, né? Então, muitos são registros de marinheiros, né? Além dos registros de astrônomos, né? Então, ela tem uma história muito bem documentada, né? É a estrela mais observada no céu depois do Sol, porque o Sol é observado dia e noite por satélite, né? De noite os satélites estão do outro lado da Terra, mas depois do Sol é a estrela mais observada, né? Desde os 1840, quer dizer, quase 200 anos, né? É a estrela que tem o maior número de observações, né? Mas alguém achou algumas descrições na Mesopotâmia, né? Hoje em dia não dá mais para ver a Eta Carina da Mesopotâmia, porque o eixo da Terra mudou, né? Mas na época ela subia um pouco acima do horizonte, né? E pela posição que esses povos descrevem da deusa Ea, né? Ea, essa deusa Ea, ela subia acima do horizonte e conversava com as pessoas, né? Isso há mais de 1000 anos antes de Cristo. Então, pela posição, né, e corrigindo aí a inclinação do eixo da Terra, pode ter sido a Eta Carina. Então, a Eta Carina pode ter sido uma deusa, né, mesopotâmica, mas isso, obviamente, que é bem especulativo, né? Muito interessante, muito obrigado, professor Daminelli, pela sua digressão histórica aí, né, nessas observações que são realmente fantásticas. E o fato do Brasil ter participado aí, né, de observações feitas no Brasil no passado e no presente dá um glamour especial, certamente, a essa história que é maravilhosa. Bom, nós temos aqui a professora Ira Maia de Paulo, que levantou a mão. Professora Ira Maia, pode fazer sua pergunta. Professor Augusto, reitero aqui o que eu lhe disse no início da palestra, é um prazer reencontrá-lo, ouvi-lo, né? Dizer que o senhor faz parte da nossa formação enquanto professores de física. Eu me lembro da sua palestra na SBPC, na Praça do Papa, olha só aonde eu já viajei, né?
desde que eu lhe reencontrei agora nessa palestra. Então, muito obrigada pela oportunidade. A minha pergunta vai no sentido de uma preocupação que a gente tem, trabalhando especialmente agora no mestrado nacional profissional em ensino de física. A gente tem aí um movimento em que nós temos polos espalhados por todo o Brasil, são 58 polos, né? A nossa proposta é resgatar a formação de professores da educação básica em nível de mestrado, e eles produzem uma dissertação e um produto educacional, que é um material de ensino e aprendizagem testado nas escolas em que esses professores trabalham. Então, a condição para que eles façam mestrado, a priori, é que eles estejam em serviço, né? Nesse sentido, com essa preocupação, eu tenho visto alguns trabalhos em astronomia, mas que acabam, muitas vezes, na redundância da produção de um material de divulgação, como uma curiosidade, digamos assim, né? Então, eu queria te perguntar, ou te pedir que faça conosco uma reflexão sobre essa abordagem da astronomia, que algumas vezes tem sido secundarizada no ensino fundamental aqui no Brasil. Talvez um tema abordado no âmbito da curiosidade, como eu te disse, né? Mesmo considerando, por exemplo, que as leis de Kepler e leis de Newton, que são aportes subjacentes à compreensão de muitos fenômenos astronômicos, estejam no currículo, né? Então, a minha pergunta vai no sentido de como é que nós poderíamos reverter um pouco essa concepção, trazer essa temática da astronomia, resgatar essa temática da astronomia, para colaborar no processo de conceitualização e de formação substancial de um professor de física para a escola fundamental e secundária também, né? Então, qual a importância de manter esse tema na escola fundamental brasileira, né? Talvez no âmbito da história, mas aí tem a questão de que a história da física também não é um tema que já foi incorporado, né, nos nossos conteúdos de física. Então, assim, só te ouvir um pouco, eu sei que a gente não tem uma solução única, uma equação fácil para isso, mas queria ouvir tuas impressões a partir da tua experiência com a divulgação e claro, decorrente da divulgação, o ensino de astronomia também. Obrigada. Obrigado, Iramar, obrigado pela pergunta. Obviamente, eu não tenho uma resposta para todos os pontos, mas eu vou falar um pouco a minha percepção. Eu escrevi na Super Interessante durante 4 anos, 1992 a 96, e eu tentava abordar 2 coisas, quer dizer, a coisa básica, que é olhar para o céu e reconhecer, e a coisa atual, que são temas de acontecimentos, de descobertas, né? Então, eu tinha pelo menos 4 páginas da revista, tinha 2,5 milhões de leitores dessa parte de Olho no Céu, então eu tentei enfrentar esse desafio de colocar coisa básica, quer dizer, num país onde as pessoas, mesmo universitárias, não sabem se orientar onde que é norte, sul, leste e oeste, que é uma coisa milenar, a escola não conseguiu formar cidadãos que conseguem se orientar, né? Quer dizer, e é importante porque não é só para se movimentar, é para ter um referencial interior, né? de posição norte, sul, leste e oeste, é um referencial de espaço-tempo fundamental da física. Então, se não sabe como é que é o norte, sul, leste e oeste, e como é que isso determina o espaço-tempo, você já tem uma falha para a física, para a compreensão física do mundo. Então, é essencial, né, aprender isso só se aprende olhando lá para fora, não adianta ir num planetário, porque depois você sai e perde as referências, ajuda, mas não resolve. E, como você diz, né, leis de Kepler, leis de Newton, sem isso, o que a gente vai fazer?
como é que vai, depois das leis de Newton, sem as leis de Newton, você ir para buraco negro, que já é uma coisa de Einstein? Quer dizer, a astronomia, ela sempre esteve na vanguarda, produzindo revoluções. A Revolução Copernicana, muitos físicos trabalham muito na faculdade sobre a Revolução Copernicana. A cada 10 anos, tem revoluções muito mais radicais do que a Revolução Copernicana. Né? Em 77 teve uma grande revolução, em 87, em 98, e provavelmente nós estamos no limite, já pelo tempo, de ter uma outra grande revolução, que são revoluções do conteúdo do universo, são muito mais do que a questão de se o Sol é centro ou não. Como é que faz para isso chegar ao público? Bom, na divulgação científica, em geral, são divulgados os fatos e muita analogia, né? Muita analogia. Você não aprende nada, você só tem uma certa ideia, né, de como que o universo é quadridimensional, quantas coisas ele tem, diferentes aqui do nosso pequeno cotidiano, quais são as nossas ligações com esse... Então, é útil essa coisa factual, porque nos coloca na dimensão, né, que é, obviamente, milhões de vezes mais complexa do que a Terra plana, né? Não adianta a gente combater a Terra plana, porque a gente vai gastar tempo de uma coisa que é muito mais interessante do que isso, que é a quadridimensionalidade, a origem, a nossa origem dos elementos químicos. Não vamos perder tempo com Terra plana. Quem quer morrer e ser enterrado numa Terra plana, tá bom. O que você vai fazer? Não, porque as pessoas não vão. Então, a coisa de informação pública na imprensa, ela deveria ser suficiente para trocar esse cenário antiquado pré-grego, né? Os gregos já sabiam que o mundo é tridimensional, sabiam o tamanho da Terra, o tamanho da Lua, a circunferência direitinho, né? Então tem que recuperar isso em vez de combater a Terra plana. Então, para a divulgação, tudo bem você se ater aos fatos, digamos assim, né? As notícias. Já é difícil comentar as notícias, mas sem uma física de base, a pessoa não incorpora. Então, ela fica... Essas revoluções que eu falo a cada 10 anos, a pessoa não incorpora. Agora, no ensino, não. No ensino tem que montar uma coisa desde a orientação, leis de Kepler, leis de Newton, relatividade, tem que ser montado de forma diferente. Então, não adianta. Você pode entusiasmar um aluno com a divulgação científica na escola. Você pode entusiasmar, é até bom, né? Mas não confundir com o ensino. O ensino, ele tem que pegar no formato da lei, numa descrição técnica, e tem que escolher, porque não dá. A parte moderna, por exemplo, de ondas gravitacionais e tudo mais, muitos cientistas não acompanham, né? Então, mesmo para nós, a quantidade de descoberta faz com que a gente não consiga ter uma visão geral. A gente consegue, assim, ter uma certa ideia de outros campos, né? Mas não manipular as questões fundamentais. Saber se aquilo é bom ou não é. Que nem, por exemplo, essa coisa da fosfina em Vênus. Quando eu vi aquilo, eu fiquei escandalizado. Como é que pode um artigo com dados tão ruins, né, falhos, falar de vida em Vênus? E era evidente você lendo o artigo. Então, nós que somos educadores, a gente tem que ir lá, ler o artigo e interpretar e saber discutir, né? Então, levou mais de um ano para os autores reconhecerem aquelas coisas que já estavam no artigo. Mas muitos dos nossos colegas jogaram para frente
a fosfina em Vênus como sinal de vida em Vênus, acreditando, porque é um artigo científico, e era falho, era uma coisa de péssima qualidade, com falhas muito grandes, que agora estão sendo veiculadas a público, mas que quem leu aquele artigo e tinha as bases das observações, né, olhou aquilo com cuidado, né? Então é muito difícil, porque às vezes você passa para frente acreditando na editoria das revistas científicas. Quanta coisa que a NASA publicou de fake news sobre o DNA feito com arsênico, né, que foi um escândalo também. Então, quando as próprias instituições famosas, né, produzem fake news, o trabalho do educador é muito difícil, porque tem os fake news que você tem que evitar, né, de passar para frente, que são as coisas mais interessantes, mais divulgadas, e também as news verdadeiras, que é difícil. Então, realmente uma visão atual, ela não pode ser tão detalhada, né? O educador ele tem que partir do ferramental que ele tem e explorar até onde dá para ir, que não é muita coisa, mas aí tem o salto para a divulgação científica, que ele não pode se comprometer, porque a divulgação científica falta toda aquela parte técnica, que muitas vezes escondem as fake news, né? Então, essa coisa da fosfina em Vênus me deixou muito irritado, mas eu não tenho tempo para combater a fosfina em Vênus, como eu não tenho tempo para combater a Terra plana, né? É difícil, é difícil. A nossa vida não é fácil, ainda mais com essas revoluções a cada 10 anos. Nós somos transformados em dinossauros, mesmo sendo cientistas. Eu vou na NASA, né, todo ano tenho lá meus colaboradores, e mesmo assim, você não pode se dizer que você está na crista da onda. Você tem lá a sua ondinha onde que você está na crista, mas as ondas são múltiplas, né? E outros surfam essas ondas, a gente só pode pegar um saborzinho disso. Então, o que você coloca é realmente um grande desafio, e não dá para tentar ser maior do que o mundo, né? Abarcar o mundo, né? É difícil, é difícil. Muito obrigada, professor. Ok, muito obrigado, Iramaia, pela sua pergunta. Obrigado, professor Daminelli, pela sua resposta e explanação extremamente ampla. Bom, eu tenho aqui alguns comentários, né, mas nós temos mais perguntas. Eu só queria, talvez, para não deixar passar em branco, né, quer dizer, eu acho que essa questão que foi colocada aqui, eu acho que é muito importante, porque, assim, eu acho, na minha visão pessoal, um pouquinho, essa questão de terra plana e etc., esses outros desvairios, eles são talvez uma consequência do contraponto entre o ensino dogmático e o ensino investigativo. Porque o ensino dogmático, que você recebe como se fosse, né, quer dizer, uma coisa que você não pode questionar, né, se você confunde o seu professor com um padre, né, quer dizer, então você aceita qualquer coisa, tá certo? E ali vai mudar o professor, que vai falar uma bobagem, e você vai acreditar. O ensino investigativo é completamente diferente, e você questiona o próprio professor, né? Então, será que nós estamos formando professores adequadamente para que eles sejam agentes de um ensino investigativo? Então, essa é uma pergunta. E uma coisa muito interessante que o Daminelli falou, e que eu gostaria de ressaltar, assim, que assim, a divulgação científica ela é muito importante, mas ela está longe de ser tudo, como nós todos sabemos. Quer dizer, acho que eu vou tentar extrair aqui um conjunto de palestras de divulgação não são assim, uma aula, digamos assim, no sentido formal da aula. Quer dizer, a divulgação científica ela vai numa direção, mas é necessário o ensino formal, tá certo? Que tem uma sequência didática na qual o processo investigativo e de questionamento possa brotar dos estudantes. Mas, enfim, eu não quero
obviamente, aqui roubar a cena, o meu papel aqui é só de intermediar. Então, o Álvaro Nogueira tem uma pergunta. Álvaro, você está falando do Rio de Janeiro? Diga lá, Álvaro, por favor. Bom dia, Crispino, bom dia, professor Daminelli. Obrigado pelo excelente seminário. O senhor usou a palavra entusiasmar, né, para eventuais estudantes, etc. Eu posso me declarar um entusiasmado a partir do seu seminário. Eu ouvia muito falar de Eta Carini por conta, enfim, das amizades com astrônomos, e eu não tinha muito bem elaborado a relevância, né, desse comportamento estelar, digamos, exótico, e extremamente interessante, que o senhor acompanha também de perto e também nos explicou. Eu queria fazer uma pergunta, talvez um pouquinho mais técnica, embora a minha preocupação despertada pelo Iramar e pelo Crispino esteja me provocando para eu continuar um pouco nessa tocada aí de formação científica, né? Que eu acho que é um problema muito grande. A gente faz divulgação científica agora com algum entusiasmo, demorou muito tempo para começar a fazer isso, mas para além da informação científica, eu acho que tem uma semente um pouco mais difícil de plantar e que a gente tem que observar com algum cuidado, que é a atitude científica, né? Porque, de fato, um conjunto de informações que nós tentamos aqui dar uma chancela de científica, digamos, o outro lado, o lado que trabalha com os desvarios, né, como bem disse o Crispino, ele também oferece informações, né, embora muito mal fundamentadas. Então, assim, a autonomia crítica de quem recebe isso dos dois lados, que é uma atitude científica perante aquilo que percebe, é algo que a gente precisaria, de alguma forma, instigar de uma maneira mais intensa. Eu só estou fazendo assim, um comentário, porque eu não tenho a receita de como fazer isso. Mas com relação ao seminário, Eta Carini, professor Daminelli, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu fiquei me despertou muita curiosidade essa ideia de que ela, enfim, tem um prognóstico de final de evolução estelar como uma hipernova. E que isso para mim é novidade, absolutamente, eu confesso, não sou da área da astrofísica, e que ela vivenciou já momentos, né, de explosão estelar que podem ser bem citados no comportamento de uma supernova, ou seja, os eventos que ela teve como supernova não significaram, digamos, o fim ou a convergência para o fim de sua evolução estelar, enfim, se ela é uma estrela de neutros ou mesmo buraco negro, já que se estima sua massa da ordem de 100 massas solares. Mas, com relação às hipernovas, eu gostaria de saber, se o senhor é especialista, qual é o volume de registros que se tem hoje em dia de hipernovas. Eu digo isso porque a gente vê uma revolução em cosmologia a partir do acúmulo, né, de registros de supernovas, a partir da década de 90, sobretudo do século passado. Isso mudou, inclusive, os parâmetros cosmológicos, mudou nossa compreensão sobre a evolução do universo como um todo, ou seja, eventos astrofísicos que nos deram uma pista, né, sobre uma estrutura do cosmos, nível, portanto, macro, nível, portanto, de larga escala, e que mexeu também na física que eu faço, que é uma física teórica de energias, produzindo até uma convergência de abordagens. Então, eu queria saber, curioso a respeito dessa possibilidade, também em termos dados, se avolumando, quantos são os registros de hipernova que nós temos, ou se não temos, ou se é apenas um modelo intuitivo com relação a um possível prognóstico de fim de evolução estelar, mas, de fato, a gente entende, a gente percebe, a gente fareja uma física nova aí, porque, de fato, você tem estrelas que já tiveram explosões do tipo supernova e que não faleceram, né, no sentido de uma evolução estelar. Para mim, bastante surpreendente. Então, eu gostaria de saber disso, né, o quanto se tem de registro de hipernovas já catalogadas, enfim, qual é a frequência, se isso está aumentando, se esse registro está aumentado, com a melhoria da capacidade de observação. É isso. Obrigado, professor Daniel. Álvaro, toda semana, aliás, várias vezes por semana, se observam gamma ray bursts, que chamam. Então, você detecta em raios gama, são muito rápidos, mas isso é quando a gente está no feixe, aquele feixe de 1 grau apenas, né? E que chega aqui. Quando se consegue achar a galáxia da onde está emitindo aquele raio gama, né?
aí você vê que sempre está lá 10 bilhões de anos-luz, ou coisa assim, né? Um desses raios gama, por exemplo, chegou a interromper as telecomunicações de micro-ondas. Ele ionizou de tal forma as camadas altas da atmosfera, né? Você imagina uma explosão, né, que 10 bilhões de anos-luz mexe com a camada de ozônio, quer dizer, ele mudou a camada de ozônio. E isso é muito frequente, né? Com o estudo de supernovas, que agora muitos astrônomos amadores fazem, que nem o pessoal do CASP, o Paulo Casella, de Brasília. Então, eles descobrem, os amadores com telescópios de 20, 30 centímetros, descobrem muitas supernovas. Então, o estudo de supernovas tem uma infinidade de supernovas, mas tem essa classe das superluminous supernova, que são essas de 1 trilhão de sóis, que já tem várias bem estudadas, né? E essas que explodem 2 vezes, tem uma dezena delas, né? Só que essas que se conhecem, elas dão uma explosão relativamente pequena e depois a explosão final. Quer dizer, então, várias delas têm dupla explosão, mas com uma diferença de 10 anos entre uma explosão e outra, né? E a Tacarina, né, já está aí há 200 anos da explosão, quase 200, da última explosão dela, e ainda não chegou na final. Isso vai se descobrir com esse telescópio que vai filmar o céu inteiro a cada 5 noites. No universo, são 10 supernovas por segundo, né? Então, esse telescópio, né, que chama LSST, vai revelar centenas de supernovas por noite. E aí a gente vai ter, finalmente, né, a sociologia dessas, né, dessas supernovas, né, que ainda é um mundo que se conhece muito pouco, porque você tem que estar com raios gama, se não for naquele segundo, você perdeu. Na parte de emissão de luz visível, é mais demorada, né? Mas você precisa ter filmagem do céu inteiro com telescópio grande. Então, isso vai ser, daqui a alguns anos, vai ter uma supervisão boa dessa. Eta Carina é muito duvidoso de que ela chegue a ser uma hipernova, porque se ela implodir agora, né, ela tem massa suficiente para brilhar, né, como a nossa galáxia inteira, né? Mas ela está perdendo matéria. O vento dela é um vento muito denso. Então, a cada 1000 anos, ela joga para fora uma massa solar, né? A cada 1000 anos. Ela já jogou, sei lá, 20, 40 massas solares. Então, se ela jogar muita massa solar, ela vai morrer como uma estrela de nêutrons, com pouquinha massa. Então, algumas massas, uma massa solar, coisa assim, né? 1, 2, tal. Ela pode nem virar um buraco negro se ela jogar muita massa para fora, quer dizer, se ela demorar muito para morrer. Se ela morrer agora, aí ela tem massa para a gravidade gerar um buraco negro. Então, uma estrela formada aqui, na nossa região, ela nessa idade do universo, ela tem muitos átomos pesados, né, que promove essa perda de massa muito grande. As estrelas lá no fundo do universo, na primeira geração, elas só tinham hidrogênio e hélio. Então, com isso, a pressão da radiação ela é muito efetiva para átomos grandes. O hidrogênio e o hélio são átomos muito pequenos, então as estrelas de primeira geração não conseguiam expulsar muita matéria. Então, elas são bem diferentes de Eta Carina e elas morriam, então, com toda a sua massa, né? Então, é possível que a Eta Carina não venha nos ensinar nada sobre as hipernovas, né? Principalmente se ela demorar para morrer, né? Mas essa é uma física
que poderia ser explorado em galáxias vizinhas com esse LSST nos próximos anos. Ok, muito obrigado, Álvaro, por seus comentários e pela sua pergunta. Muito obrigado. Eu que agradeço, Crispino e professor Daminelli. Me deixou ainda mais curioso agora com a resposta. Muito obrigado pela sua resposta, excelente seminário. Obrigado, Crispino. Obrigado mais uma vez, Álvaro. Obrigado, professor Daminelli. Nós temos aqui mais uma pergunta do Jefferson Rodrigues, falando aqui do Pará. Jefferson, você quer fazer sua pergunta ou quer que eu leia? Eu vou ler, então. Ele escreve: parabéns, professor Daminelli, pela excelente apresentação. Existem outras estrelas, a pergunta dele, existem outras estrelas que apresentam características semelhantes à Eta Carinae, que poderiam, portanto, complementar as pesquisas que já existem ou até mesmo, né, iniciar outras? Existe aí umas 10 que são chamadas de impostores. O nome é antigo. Então, a Eta Carinae foi considerado um impostor de supernova, porque ele deu aquela explosão, mas não morreu, então ela é impostor. E se conhece uma dezena de impostores. Mas em outras galáxias, onde você não tem o detalhe que você tem em Eta Carinae. Então, só os telescópios da próxima geração, que nem o Gigante de Magalhães, que o Brasil vai estar dentro, e o telescópio extremamente grande do ESO, e talvez o de 30 metros do Havaí, vão conseguir olhar essa primeira geração, porque essa primeira geração de estrelas a gente só vê na hora que morre, com essa explosão. Mas esses telescópios de mais de 25 metros de diâmetro, eles conseguiriam visualizar, tirar imagens e espectros dessas estrelas de primeira geração antes da morte. Isso nunca se conseguiu e só esses telescópios é que vão conseguir. Então, o estudo de estrelas extremamente grandes isso, só vai ser feito com telescópios extremamente grandes. A previsão é que existam estrelas de até 10 mil vezes a massa do Sol, né? Mas é um tipo de estrela formada muito diferente das estrelas aqui do universo. Então, Eta Carinae ajuda um pouco, né, a nossa ignorância, mas não resolve. Quer dizer, porque estrela de 1000 massas solares, 10 mil massas solares, se existir, né, vamos ter que ver ainda, né? Eta Carinae não explica nada, como o Sol não explica nada sobre a Eta Carinae. Eta Carinae é o nosso, né, exemplo aqui de grande supernova, mas nós não aprendemos muito, né, sobre as estrelas de primeira geração com ela. Ok, muito obrigado, então, Jefferson, por sua pergunta. O Jefferson é bolsista aqui do Laboratório de Demonstrações da UFPA. Muito obrigado, professor Daminelli, pela sua resposta. Bom, uma das perguntas que eu gostaria de fazer ia nessa direção, e você já falou um pouquinho sobre isso, né? Quer dizer, sobre sejam os telescópios, né, que estão disponíveis atualmente, sejam os telescópios da próxima geração, né? Quer dizer, como é que eles vão contribuir nessa questão. Bom, professor, eu mesmo tenho outras perguntas aqui, mas a gente já vai se aproximando aqui de 1h30, né? Então talvez seja salutar a gente ir caminhando pelo encerramento. Não sei se o senhor quer falar alguma coisa sobre uma questão assim, você sabe, uma das questões intrigantes na área de buracos negros, né? São esses buracos negros de massa não tão pequena como algumas massas solares e não tão grande quanto milhões e bilhões de massas solares que estariam no centro de galáxias. Então, essas últimas observações com o LIGO, o Virgo, né, apontam na direção de buracos negros da ordem de uma centena de massas solares, que vai justamente em concordância, não é, com uma massa, né, de Eta Carinae, aproximadamente. Você acha que, como é que, digamos assim, a gente pode
aprender? Quer dizer, você acha que estrelas como Eta Carina podem nos ensinar alguma coisa sobre o processo de formação desses buracos negros de massa intermediária, digamos assim, ou em torno de uma centena de massas solares? Olha, Eta Carina pode ensinar e também pode nos distrair do verdadeiro problema, porque o problema é meio grande. Porque quando a estrela tem mais de 100 massas solares, ela cria um núcleo de oxigênio, né? E a temperatura é muito alta, e os modelos indicam que ela explode e não deixa rastro, ela explode completamente, né? Tem algumas supernovas de oxigênio, né? Que não deixaram rastro de nada, não gera nem um buraco negro, nem um pulsar, né? Uma estrela de nêutrons. Então, a teoria diz que não deveria, a evolução estelar não produz um buraco negro de centena de massa solar de jeito nenhum. Então, mais do que ali 50, 60 massas solares, não seria esperado, né? De forma alguma. Então, é um mistério, porque não devia ter, não. Quer dizer, que é isso. A evolução estelar de estrelas de alta massa é tão capenga ainda por falta justamente de estrelas vivas, né, com massas grandes, que a gente tem que usar o que tem, mas elas podem não ser bons exemplos. Eta Carina, com toda essa... Certamente as estrelas de grande massa todas vão ser duplas e triplas, né? Então, mas o estudo da estrela dupla ajuda em alguma coisa se der para determinar a massa. Mas elas têm tantos fenômenos complicados de colisão de eventos que pode até dificultar, né? Perfeito, professor, muito obrigado. É por isso, aliás, que assim, uma das apostas seja desses buracos negros de massa de uma centena, seja a composição de fusão de buracos negros já formados e tal, mas, enfim, como eu lhe disse, tinha várias coisas que eu gostaria de perguntar, mas eu acho que a gente realmente, atingindo aí 1h30, é um momento de nós encerrarmos, mas, obviamente, antes disso, eu vou pedir a todos que liguem os seus microfones para que nós possamos homenageá-lo com uma salva de palmas final em retribuição a esse excelente momento. Muito obrigado.